Bom dia, irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui mais uma vez. Já louvamos a Deus, já fomos abençoados orando uns pelos outros, oramos por Campo Grande. Nós estamos aqui num dia muito importante, um dia de eleições municipais. Eu não votei ainda, depois do culto eu e minha esposa vamos votar. Espero que você também já temos orado, por todo esse tempo. E hoje estamos aqui, já intercedemos pela nossa cidade, estamos aqui agora para ouvir a palavra de Deus. E estamos aqui no lugar novo, o hotel reformou aqui a nossa igreja, pintamos, estamos em reformas, e a gente está sempre em reforma. E hoje é o primeiro domingo de outubro, e como um bom pastor batista, tem que falar da reforma protestante, que nós estamos lembrando esse mês, no dia 31 de outubro de 1517, um padre, chamado Lutero, afixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. É muito importante essa data para nós que somos reformados, sejamos batistas, presbiterianos, reformados, somos históricos. E esse gesto audacioso desse monge, um grito de protesto contra a corrupção que estava assolando a igreja ali no início do século XVI. É um sistema que o perdão dos pecados era vendido, era chamado de venda de indulgências. Lutero protesta contra isso e coloca principalmente que a salvação só poderia ser alcançada pela graça. Não é mérito nosso, nem o que nós temos, mas pelo que Jesus conquistou na cruz e pela nossa fé em Cristo. Então Lutero não queria dividir a igreja. Lutero queria reformar a igreja católica. Naquela época, da igreja católica, o papa que governava ali na igreja católica, ou a igreja cristã no momento, era ali o Papa Leão X. Ele era o responsável e era membro de uma influente família chamada Médici. A família Médici é uma família muito famosa francesa, que estava no poder há muitos anos, uma rainha, seus filhos. E naquela época, você está vendo aqui 3 figuras, um padre, ali um senhor feudal que é o cavaleiro, e o camponês, que era ali o aldeão, E naquela época não havia o que nós chamamos hoje de mobilidade social. Se seu pai, você era um camponês, seu pai era um ferreiro, colocava ali ferraduras em cavalos, certamente a sua profissão seria ferreiro também, Então não havia mobilidade. Se você nasceu tecelão, você ia continuar sendo tecelão. Agora, nas outras 2 classes sociais, o clero e a nobreza, que eram os senhores feudais, havia sim uma forma de você mudar de posição, Por quê? O senhor feudal, claro, tinha um filho, príncipe, ele iria reinar, ou seja, se você nascesse príncipe, você iria ser príncipe. Mas o segundo filho, ou o terceiro filho, era comum na época as famílias poderosas enviarem para que eles participassem da igreja, sendo bispos, e no caso aqui, um deles chegou até a ser papa, o Papa Leão X. E, na verdade, essa questão das indulgências, mas ainda esse desejo de reformar ali a Basílica de São Pedro, e essa venda de indulgências realmente, ao ouvido de Lutero e certamente de muitos outros padres e pessoas influentes, viram essa necessidade. O governante, o alemão, o rei naquela época, era o imperador Carlos V, que assumiu o trono em 1519. Então, na véspera, 2 anos depois da reforma, assume esse. Pouco tempo depois, Carlos, um fervoroso defensor do catolicismo, eventualmente condenou Lutero, excomungou como herege, lá no Edito de Worms. Se você já ouviu falar, foi em 1521, Lutero foi excomungado da igreja, e ele, de qualquer forma, ele queria acabar com essa ideia de reforma que não deu certo. E outro grande teólogo, que se uniu aí à causa de Lutero, foi João Calvino, um pensador muito referido pela presbiteriana, que são os calvinistas. E de qualquer forma, Calvino, ele era da França e sistematizou a teologia, Calvino, ele realmente sistematizou, levando a reforma a novas regiões, principalmente Genebra. Ele era um político, nós lembramos aí das eleições, vamos votar hoje, para prefeitos, eleições municipais. E Calvino era esse homem também com um papel central político, aí levou isso também e reformou ali
todas as ideias ali também, um papel central na organização de uma sociedade baseada em princípios. E nós, como batistas, quando chegamos ao Brasil, se você não sabe, né, no dia 15 de outubro de 1881, os batistas chegaram através de um casal de missionários, né, eram batistas, no caso, regulares, vieram dos Estados Unidos, o William e a Anne Bagby, né, eles vieram dos Estados Unidos em 1881, em 15 de outubro, e a sua família veio para a cidade ali de Salvador. Eles eram de Houston, no Texas. Então os primeiros batistas que vieram para o Brasil dos Estados Unidos eram texanos, em 15 de outubro de 1881, isso lá na Bahia, né? Junto com eles foram mais um casal de missionários, o Zachary Clay Taylor e a Kate Taylor. Eles chegaram inicialmente em Santa Bárbara do Oeste. Já passei por essa cidade ali na Castelo Branco, em São Paulo, uma cidade que tinha uma grande população de imigrantes americanos, principalmente batistas, que haviam fugido dos Estados Unidos da Guerra Civil. Eles chegaram aí também nesse ano de 1881, final do século XIX, né? Marca o início então do trabalho formal missionário batista aqui no Brasil. Esse movimento deu origem à Convenção Batista Brasileira, a CBB, que foi oficialmente fundada em 1907, né? Praticamente 400 anos, 400 anos depois da Reforma, né? A denominação batista chegou aqui no nosso país. Em 31 de outubro de 2024, então a Reforma Protestante vai completar 507 anos de existência, 507 anos que Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, né, em 1517. E nós vamos estar comemorando, né, essa data, claro, como igreja reformada. E é importante, né, trazer para você essa ideia, né, de que somos uma igreja reformada e que lembramos disso. Afinal de contas, o que é mais importante em outubro, no final do mês, não é o Halloween, né, que a gente fica aí com os filhos aí, né, nas escolas. Isso nem é um feriado bom para cristão, para batista, para um crente reformado como nós, para crentes reformados como nós. Então, que você ensine seu filho, sua filha, que outubro é lembrado como o mês da Reforma Protestante, né? E eu quero pregar, nessa manhã de domingo, sobre o rei da Reforma, no caso do povo de Israel, um jovem rei chamado Josias. E ele começou a reinar com 8 anos de idade. Vamos ler o texto. O texto de hoje está lá em 2 Reis, no caso, capítulo 22, né, alguns versículos, e também o 23. Vamos ler agora. Segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Versículo 5. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar aos trabalhadores que fazem os reparos do templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira, pedras lavradas para os reparos do templo. Versículo 7. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu para o rei. Assim o rei ouviu as palavras do livro e
rasgou as suas vestes. Vamos agora para o capítulo 23 do segundo livro de Reis, versículo 25. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor não voltou atrás do fogo de sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo o que Manassés fizera para provocar a sua ira. Versículo 27, por isso o Senhor disse: também retirarei de Judá da minha presença, tal como retirei de Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo, do qual eu disse: ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e vemos o exemplo desse jovem rei Josias, o grande reformador de Israel, que não só reformou o templo, mas também reformou a adoração que era necessária, pelo menos no seu reinado. Nós louvamos porque o Senhor sempre nos chama a nos reformarmos, a olharmos para nós e vermos o que nós precisamos de reforma, de cuidado em nossas vidas. Fala conosco agora, através da Tua palavra, em nome de Jesus. O rei Josias, o rei mais jovem de Israel, queria compartilhar com vocês então aqui a história deste rei, desse texto que nós lemos. E o reinado de Josias, por volta de 640 a.C., 640 anos antes de Jesus, Judá estava espiritualmente devastada. Os reis anteriores haviam permitido e promovido idolatria, tinha altar até no templo de Israel, e o templo estava quase que em ruínas, esquecido, tanto que o texto que nós lemos começa Josias ali começando uma reforma, como nós tivemos aqui no hotel, né? Nós estamos uma igreja ainda no hotel, né? Nós temos sonhos aí de crescermos, aqui podemos crescer muito, até 100 lugares aqui no hotel Buriti, e nós fomos abençoados aqui com uma reforma. Está tudo novo aqui, pintado, né? Falei lá na recepção, né? A igreja ficou linda, parabéns. Aí falei para eles isso constantemente, né? A gente precisa ir ao templo de Jerusalém naquela época do rei Josias, estava esquecido, sem adoração, ainda repleto de idolatria, altares a outros deuses, Deus Baal, enfim. A lei de Moisés foi esquecida, já fazia quase 400 anos que Deus havia avisado o povo de não se afastar dos caminhos dele. Isso não aconteceu, mas Josias, com 8 anos começa a reinar, e depois de algum tempo, ele já era um jovem adulto, e ele tinha 26 anos quando ele encontra nessa reforma um pergaminho antigo, e que muitos estudiosos judeus, até Flávio Josefo, por exemplo, ele diz que esse livro que foi lido, que ele achou ali, era o livro de Deuteronômio, escrito pelo próprio Moisés. Se a gente for considerar aqui, praticamente aí, quase um pergaminho de quase 1000 anos de idade, ali o livro da lei, de Deuteronômio. O profeta Jeremias era o profeta daquela época, da época de Josias, e a gente sabe disso porque Jeremias foi o profeta que, depois de alguns anos, em 586 antes de Cristo, os babilônios destroem o templo. A gente sabe disso historicamente. E Jeremias, se você lê Jeremias capítulo 3, Lamentações de Jeremias, o choro dele pela cidade, você vê que Jerusalém já está em chamas, já está com seus muros destruídos, o templo destruído, até porcos foram sacrificados no altar do Senhor, ou seja, Josias foi o último rei que tentou ali chorar o leite derramado, mas não deu mais tempo. Mas ele voltou os olhos para Deus e fez um reinado que agradou o Senhor. Deus abençoou Josias, mas não retirou ali o dia do juízo dele, o dia do Senhor que o povo ia enfrentar alguns anos depois. Jeremias é esse Deus. E quando Jerusalém foi devastado, o dia do Senhor aconteceu, foi um tempo em que, pelo menos na época de Josias, desse grande reformador de Israel, reforma o templo e também reforma a adoração, passa a ler a palavra de Deus para todos ali, e se volta para o Senhor. Nós vemos ali que a gente vê o culto sendo restaurado também. A pergunta que a gente pode refletir nessa manhã: como reformar a fé e o culto verdadeiro quando o povo ou a nação estão distante de Deus? Como restaurar a verdadeira espiritualidade quando vemos que facilmente nos conformamos com a urbanidade? Eu sempre falo isso, a urbanidade cresce sempre mais do que a espiritualidade, e nós vemos isso como é a facilidade que nós temos
de tomarmos a forma, né, do mundo, né? Isso me lembra Romanos 12, né? Versículos 1 e 2, queria ler para você aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, nós fazemos parte de uma geração chamada também de geração fluxa, ou uma geração fluida. E como todo líquido, você sabe que ele tem facilidade de se conformar com as coisas. Se você pegar esse vaso aqui e você colocar água nele, a água vai tomar o formato do vaso. E a nossa geração é a chamada geração fluida. Se nós somos essa geração, creio que muito pior que Josias, muito pior que Paulo há 2000 anos atrás, nós somos aqueles que correm maior risco de tomarmos a forma do momento em que vivemos, deste século, do nosso momento, da nossa geração. Esse é o desafio, e assim estava a nação de Israel, né? É interessante lembrar que uma frase em latim que ocupa a mente dos reformadores há mais de 4 séculos: Ecclesia reformata semper reformanda, ou seja, igreja reformada sempre se reformando. Isso é um conceito de que a igreja nunca pode perder o cuidado de olhar para si mesma e ver a sua necessidade de se adequar à palavra de Deus, de olhar o que nós estamos trazendo de forma exagerada do formato do nosso século. E isso acontece assim como no tempo de Josias, no século VI a.C., o grande desafio para os filhos e filhas de Deus é sempre e sempre será a crise espiritual. Lembrando que estamos a menos de uma década, né, de nós completarmos 2000 anos da crucificação e ressurreição de Jesus, né, lá para o ano 2033, né, ali da história. Nós vamos estar, é uma época importante, como foi 1517, né, como foi 2000 quando Jesus nasceu, quando foi 2030, quando foi o ano 1, né, quando Jesus nasceu, quando foi o ano 640, no caso de Josias. É também importante daqui a uns anos a gente olhar para isso, como estará a igreja 2000 anos depois da crucificação, mas da ressurreição do Senhor Jesus. Será que nós estaremos conformados? Será que estaremos realmente vencendo esse desafio? Essa é a ideia. O crescimento da secularização nas grandes cidades, onde a urbanidade avança mais que a espiritualidade, como eu já disse, é um desafio profundo para a igreja moderna. A visão de que a fé e a vida espiritual estão ficando à margem das prioridades é meio comum. É um desafio profundo, né? A visão de que a fé e a vida espiritual estão ficando à margem das prioridades da sociedade é alarmante, ou seja, é um sinal. Precisamos ficar alertas, né? Precisamos achar aí como Josias, ele achou ali o livro da lei, e nós precisamos redescobrir a palavra de Deus, precisamos voltar nossos olhos para a palavra de Deus, e nós temos a palavra completa. Josias achou um pergaminho de Deuteronômio, né? E nós temos a palavra de Deus completa. O problema na nossa geração hoje é justamente essa tendência fácil de se ajustar à forma do tempo que se chama hoje. Esse é o nosso grande desafio, de vermos e olharmos para nós mesmos. Será que a casa, que é o nosso corpo, será que a casa, que é a igreja, são as pessoas, não precisa de uma reforma aí? O que você acha? Segundo pesquisas da Barna Group, que é pesquisadores americanos que eu acompanho bastante, embora o cristianismo seja uma das maiores religiões do mundo, o islamismo é a religião que mais cresce, com uma previsão de aumento significativo nas próximas décadas. Meus irmãos, nós estamos vendo um movimento, né, dos muçulmanos, como ele tem crescido. Quem acompanha aí vê que, né, ali em Harvard, né, você vê grupos de estudantes muçulmanos, né, dizendo, né, from the river to the sea, Palestine will be free, né? Ou seja, do rio até o mar, a Palestina será livre. Meus irmãos, o negócio está ampliando. Esses homens e mulheres, né, que são muçulmanos, eles têm mais filhos do que os ocidentais,
né? Algumas pessoas afirmam que o segredo do crescimento do Islã é o ventre das mulheres árabes, para você ter uma ideia, é um pensamento árabe. Então eles vão crescer, nos próximos 10 anos, né, o mundo verá o crescimento do Islã. Como que nós vamos estar, né, nós cristãos, como nós vamos estar nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos? Nós precisamos, o Brasil provavelmente será uma exceção, e as pesquisas indicam que os evangélicos serão maioria daqui a 10 anos, mas é uma exceção da regra que é do Islã, né? Então nós precisamos aí pregar mais o evangelho, nós precisamos mostrar quem é Jesus através das nossas atitudes. Então, de acordo com o pesquisador José Estáquio Diniz Alves, que é doutor em demografia, dados aí do IBGE apontam que em 2022, pela primeira vez, menos de 50% da população se identificou como católica. Então o Brasil está, né, os evangélicos estão crescendo, mas esses que representavam aí em 1991 9% da população brasileira, hoje já são mais da metade, nós somos evangélicos. E nós estamos aí, a previsão é de que o crescimento vai continuar até 2030. Mas será que o país se tornando evangélico na sua maioria, ele está também se aproximando mais de Deus? Ou os evangélicos e os católicos, que são cristãos, estão se amoldando mais com os padrões deste século? Essa é a nossa grande dificuldade e nosso grande desafio. E ficarmos atentos, e como igreja reformada, temos que sempre estar nos reformando, né? E o rei da reforma, né, voltando atrás aí, né, nós não podemos fechar os nossos olhos, né, para essa escalada aí do Oriente Médio. A gente não pode entender, né, é muito importante ali a região da Palestina, a região do Oriente Médio. Nós precisamos, o Oriente precisa ser observado pelo Ocidente, principalmente agora que o conflito está entrando aí, Irã, entrando Palestina, entrando Turquia. Ele está numa escalada, né? Então a gente precisa ficar atento aos sinais, porque esses países, essa ideologia também é uma ideologia anticristã, não é só antissemita, né? Não é só contra os sionistas, que são os filhos de Sião, os judeus, para com os cristãos ocidentais. A igreja precisa estar atenta e não permitir que a cultura secular nos enfraqueça, porque nós vamos precisar de uma igreja forte, porque o Islã vai ser forte, certamente o Espiritismo será forte, as demais denominações serão fortes. Nós precisamos entender e nós temos que pregar o Evangelho de Cristo e a palavra centrada na pessoa de Cristo. É isso que nós temos em nosso coração. O dilema enfrentado pelo rei Josias e o povo de Israel, então, é o nosso dilema. Passaram aí 2.600 anos e nós podemos dizer que nós também precisamos estar atentos de como estamos em relação à nossa comunhão com Deus, e precisamos sempre revitalizar a nossa espiritualidade em meio ao mundo que se afasta de Deus. Voltando ali para o texto, né? Mesmo diante de um cenário espiritual decadente, que era o caso de Judá, Israel, que era o reino, já havia sido levado cativo para a Síria, e só restava Judá. E Josias acha ali o livro da Rei. Quando Josias leu essas palavras, ele rasga as suas vestes. É o que nós vemos ali no texto, né? Ele não apenas compreendeu a necessidade de uma reforma externa do templo, que estava em ruínas, estava lá deixado de lado, as traças e teias de aranha. Ele também viu que a espiritualidade do povo de Israel, do povo de Deus, também estava com teias de aranha e também estava as traças. A reforma começa a redescobrir as verdades da palavra de Deus. Esse é o exemplo. Josias tem contato com a palavra de Deus, com o livro de Deuteronômio. Quando a gente tem contato com a palavra de Deus, nós somos despertados a vermos o que precisa de reforma em nossas vidas, porque a nossa tendência, a tendência do cristão é sempre se afastar dos padrões de Deus. A graça de Deus realmente operou poderosamente através da vida de Josias, conduzindo aí a realizar mudanças profundas. Ele é chamado então o rei da reforma. Destruiu altares pagãos, aboliu o culto de ídolos e restaurou o culto verdadeiro ao Senhor. O povo de Judá, por um breve período, experimentou uma renovação espiritual que impactou a vida social, política e religiosa da nação. Casa nova, mentes renovadas, né? Olha o que Paulo fala em Romanos
12:2, né? E vocês vão experimentar uma mudança de mente, uma metanoia, pela renovação da sua mente. Por isso o Senhor disse também: retirarei de Judá da minha presença, tal como retirei de Israel e rejeitei Jerusalém, a cidade que escolhi, este templo do qual eu disse: ali porei o meu nome. Meus irmãos, apesar de Josias ter caído a ficha ali, já não havia mais tempo. Isso nos ensina que nós precisamos estar atentos, porque pode não haver mais tempo. Eu e você também estamos num período profético. A igreja cristã está num período profético. O dia do Senhor chegou alguns anos depois de Josias pelos babilônios. O Império Babilônico destruiu os muros de Jerusalém, destruiu também o templo, levou o povo cativo. Meus irmãos, nós estamos aguardando um dia do Senhor também, que é o retorno do nosso Senhor Jesus. Como você está? Como eu estou? Nós estamos reformados? Estamos com a casa prontinha para receber Jesus? Esse é um pensamento, né? Indo para o final, né? Como que a graça de Deus vai operar em nós hoje? O que nós precisamos, né? E eu volto meus olhos aí para a reforma, através de João Calvino, ou não diretamente a ele, mas o pensamento da época, né? Enquanto aguardamos a volta de Jesus, o mundo desfruta o tempo da graça. Nós estamos num tempo da graça. Ainda há tempo para reformar e para desconformar. O movimento da reforma trouxe à luz 5 grandes princípios, que até hoje eu acredito que podem guiar a nossa vida, para a gente atentar para como anda a nossa espiritualidade. Verdades espirituais absolutas, o que nós conhecemos na teologia como as 5 solas, né? Ou os 5 somentes, que são verdades espirituais. Primeiro, né? Todas elas levam para uma verdade que é somente Cristo. Devemos aplicar esses conceitos em nossa vida espiritual hoje, como Josias aplicou a lei de Moisés no seu tempo. E pessoas como Lutero e João Calvino aplicaram e decidiram fazer isso também há 500 anos atrás. Hoje, alguma década aí de 2000 anos após a ressurreição de Jesus, é o momento de nós olharmos para a Escritura, somente a Escritura, sola Escritura, é o primeiro solo aí da reforma. Josias encontrou o livro da lei e isso mudou a vida de toda uma nação. Da mesma forma, a igreja precisa voltar-se exclusivamente para as Escrituras como autoridade suprema. Meus irmãos, a palavra de Deus é suficiente. Somente ela vai guiar você. Não ouça nada além da palavra de Deus. Essa é a primeira sola, é a primeira fase da reforma. Sola fide, que quer dizer o quê? Somente a fé. Assim como Josias creu na palavra de Deus, somos chamados a confiar que a nossa justificação vem somente pela fé em Cristo e não pelos nossos méritos, pela meritocracia própria. Somente a fé já é suficiente para você estar eternamente com Deus, meu irmão, minha irmã. Sola gratia, somente a graça. Josias foi movido pela graça de Deus para reformar a casa do Senhor. Mas não só isso, ele também foi movido para reformar o coração, o espírito, a mente do povo. Começou nele e se estendeu ao povo. Não pelas realizações, como dissemos, mas pela graça. Nós somos transformados pela graça de Jesus. Somente a graça. A diferença é que na época dos reis, Josias pediu para os levitas consultarem ao Senhor. Hoje nós temos o Espírito Santo, eu e você. Nós já somos vasos de graça. Nós recebemos a graça e o Espírito Santo. Ele pode incomodar a minha vida, incomodar a sua vida, naquilo que nós precisamos melhorar, reformar. Nós podemos a qualquer momento pedir orientação direta a Deus, e o Espírito Santo irá nos guiar para a nossa reestruturação espiritual. O quarto, somente, né? Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Meus irmãos, assim como Josias buscou glorificar o nome de Deus, fazendo a sua reforma, e Lutero, Calvino também entenderam que a glória só é somente a Deus. Nós precisamos fazer isso no século 21, glorificar. Afinal de contas, isso é uma essência. Eu e você, o ser humano, foi criado para a glória de Deus. Nós precisamos fazer isso. E para mim, a última sola, né? Que é o solos Cristo, somente Jesus. Na verdade, todas as outras somente apontam para Jesus Cristo, como Jesus sendo suficiente. A restauração foi feita por Josias, mas
anos depois não deu mais tempo. Agora, a restauração que é feita em nós por Jesus, ela é eterna. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo, o dia do Senhor está próximo, meus irmãos. Olhem os sinais, olha para o Oriente, olha para a secularização da fé. Meu irmão e minha irmã, Jesus está às portas. Somente Cristo, toda reforma que nós precisamos fazer, ela deve começar em Cristo, porque Cristo é a base. Como o único mediador e salvador, só Jesus, somente Cristo. Que maravilha! Essas 5 verdades há 500 anos norteiam a vida do cristão e pode nortear a minha e a sua vida no século 21. Nós devemos apontar nossos olhos para Jesus, nosso modelo de fé. É isso que nós aprendemos aqui, meu irmão e minha irmã, olhando para essas 5 solas, olhando a experiência de Josias, de Lutero, de Calvino e a nossa experiência hoje. Olhe para Jesus. Lembra, né? A nossa vida foi reformada e a reforma vai até a eternidade. Nós estamos constantemente, a história de Josias, da reforma protestante, nos ensinam que Deus, na sua graça, sempre chama o seu povo de volta ao verdadeiro relacionamento com Ele. Essa que é a verdade. Eu não consigo imaginar outra forma de nós nos reformarmos constantemente, a não ser na vida comunitária. Por isso que a Igreja Batista Simplicidade é uma igreja reformada, mas é uma igreja que vive em comunidade. Quarta-feira nós temos células de casais, quinta-feira de mulheres, nós estamos aí em reuniões de oração juntos, e todo domingo aqui. Meus irmãos, hoje, como nos dias de Josias e dos pais da reforma, Deus nos chama para arrumarmos a casa. Ele não está falando de reforma física como foi feita aqui nesse hotel, no Hotel Buriti. O Salão Pantanal está muito bonito, não é verdade? Mas Deus quer que o nosso coração também esteja assim, pronto para a chegada de Cristo. Nós temos o dia do Senhor, nós temos o nosso olhar para a vinda de Cristo, e os sinais estão próximos. O que Deus deseja é que cada um de nós perceba, tenha a sensibilidade de que a nossa vida sempre precisa de algo novo, e que a nossa atitude hoje seja a mesma: arrependimento, coragem para enfrentar as mudanças e adaptações, firmados na fé e esperança que Jesus Cristo é o nosso único e perfeito Salvador, e que Deus deseja a nossa restauração. Fomos reformados, mas a reforma continua até a eternidade. Que bênção, meu irmão, minha irmã. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, e lembrando que eu e você estamos em obras. Vamos pedir para o Espírito Santo completar essa boa obra que Ele começou na minha e na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos firmes aqui, Senhor Deus, entendendo que nós precisamos do Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, mostrar em nós que somos a Tua casa, no nosso coração, na nossa mente, que nós possamos ser renovados, termos uma metanoia, como Paulo disse em Romanos 12:2, para que a gente possa perceber e ser renovados pelo Teu Espírito Santo, e essa mudança de mente, essa metanoia, seja constante em nossas vidas, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, estenda suas mãos, receba a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que o amor de Deus o Pai está sendo derramado nesta manhã, que a graça de Jesus, o Filho amado, está em nossos corações, sobre nós. É por isso que somos salvos, e que a paz e as bênçãos do Espírito Santo sejam derramadas em nós, todos aqui, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que você tenha uma semana abençoada, e que o Senhor possa abençoar todos os municípios do nosso país, em nome de Jesus. Amém e amém.